Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula. Vamos começar um assunto novo agora, do segundo bimestre, que é planilha de cálculo. Então tudo quanto for tipo de cálculo, nós vamos utilizar a planilha. Então só para cálculos, nós podemos gerar gráficos em cima desses cálculos, podemos criar cenários, entre N outras situações que você pode criar dentro de uma planilha de cálculo. A planilha realmente ela é muito útil e ela faz parte do pacote Office da Microsoft, né? Nós temos o Excel, faz parte do pacote Office da Microsoft. Se você não quiser utilizar o Excel ou você não utilizar o Windows como sistema operacional, utilizar o Linux, você tem o MAT, que faz parte do BR Office, que é um pacote gratuito. Você pode baixar lá do Baixa Aqui ou do Super Downloads. Você tem o OpenOffice também, que tem um MAT nele, que é o aplicativo para a planilha de cálculo. Então, qualquer um desses dois pacotes que você baixar, você vai encontrar a mesma planilha, um pouquinho diferente, talvez, com relação ao botão, o ícone, a cor, a posição do botão, mas com a mesma funcionalidade. Tá? Então, vamos abrir aqui o Excel. Então, a minha versão do Excel aqui é o 2010, né? Tem uma versão mais recente, que é 2013. Mas na verdade, se você pegar a primeira versão dele lá, você vai conseguir fazer as mesmas coisas, tá? Muda um pouco a interface. Legal, então aqui é a tela do Excel. Você pode ver que ele tem uma barra de título, igual tem no Word, né? Tem os botõezinhos aqui de minimizar, restaurar e fechar. Tem as alças com os botões, as ferramentas que nós podemos estar utilizando, né? É óbvio que tem alças diferentes das alças que a gente encontrou lá no Word, né? A gente tem a página inicial que tem aquelas mesmas funcionalidades de trocar fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado, enfim, né? Opções de formatação do texto da planilha. Nós temos o inserir, que é para inserir figura, inserir gráficos, formas, tabela dinâmica, caixa de texto, word art, entre outras coisas. Layout de páginas, fórmulas, que é para a gente trabalhar com fórmulas, vamos aprender. Dados também, isso aqui, fórmulas e dados não tem no Word. Revisão tem no Word, tá? E exibição também tem. Essas duas alças são alças exclusivas do Excel. Então nós estamos olhando aqui para uma planilha de cálculo. Então isso daqui é uma planilha de cálculo, certo? A planilha ela é composta de linhas e colunas. As colunas elas são nomeadas por letras, ó, A, B, C, D. Qual será que é a última coluna? Vamos ver. Para ir para, se eu for, posso enrolar aqui para tentar ir para a última coluna, tá? Você vai ver que é bastante coluna, tá rolando lá a tela para você. Tá? Se eu quiser ir para a última de uma única vez, é só apertar o Ctrl e a setinha para a direita. Pronto. Cheguei na última célula, que é a célula XFD. Certo? XFD é a última célula. Começa lá, ó. A primeira célula é o A, certo? Vai até o Z e começa AA, AB, AC, aí depois BA, BB, BC, até a última célula que é o XFD. Muito bem, se eu não me engano são 2048 colunas. Aí depois nós temos as linhas aqui que também são numeradas, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Qual que é a última linha? Vamos apertar o Ctrl, setinha para baixo. Olha lá, a última linha é de 1.048.576 linhas nós temos numa planilha. Então, olha que fantástico. Ctrl setinha para cima, eu vou para a primeira. Ctrl setinha para baixo, eu vou para a última. E as colunas também. Direita, eu vou para a última coluna. Esquerda, eu volto para a primeira coluna. Tá? Então, tá. O encontro de uma coluna com uma linha forma uma célula, que é esse retângulo. Então cada retângulo desse aqui é uma célula. E as células, elas aparentemente são iguais, porém
todas elas estão em uma posição diferente dentro dessa tabela, ou dentro dessa matriz, se você quiser chamar assim. Tá? Então todas elas têm um endereço. Essa célula que tem a borda mais gordinha, né, é chamada célula ativa. Como que eu estou movimentando ela? Estou movimentando ela utilizando as setinhas do teclado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tá? Posso movimentar ela simplesmente clicando com o mouse onde que eu quero a célula ativa. Quando você abrir a planilha, ela vai estar na primeira célula. A primeira célula, se você olhar aqui nessa barra aqui, ó, essa barra é chamada barra de fórmula. Tá? É onde nós vamos fazer as fórmulas para os nossos cálculos. Aqui nós temos o endereço da célula, ó, A1, é onde está posicionada a célula ativa. Quer dizer, ela está na coluna A, na linha 1. Então o endereço dessa célula é A1. Vou escolher aleatoriamente uma célula aqui, essa aqui, cliquei. Oh, que legal. Qual coluna que ela está? Na coluna K, na linha 12. Então ela está na K12, ou seja, o endereço dessa célula é K12. É o que nós chamamos de referência. Tá? Vamos pegar uma outra célula aleatória aqui, essa aqui, ó, coluna R, linha 12. Então R12, olha lá na minha barra de fórmula, R12. Legal, então todas as células, elas são identificadas, tá? São identificadas através do seu endereço. É esse endereço da célula que nós utilizamos para construir uma fórmula, tá? E aí, assim como lá no Word, eu posso querer trocar a cor da letra e formatar, enfim, né? Então, sempre que eu for formatar, eu tenho que selecionar. E eu seleciono da mesma forma que eu faço lá no Word, ó. Ponho o ponteiro do mouse lá onde que eu quero começar a seleção, clico, mantenho pressionado e vou arrastando, ó. Pronto. Faço a seleção que eu quero, do jeito que eu quero, certo? Eu posso fazer com o teclado também, né? É só posicionar a célula ativa lá onde que eu quero, pressionar a tecla Shift e continuar apertando a seta para o lado que você quer selecionar. Pronto, está selecionado. Para tirar a seleção, é só apertar a setinha sem pressionar nenhuma outra tecla. Eu posso selecionar uma coluna inteira clicando na alça da coluna, certo? Posso selecionar várias colunas pressionando, mantendo pressionado e arrastando. Posso selecionar uma linha inteira clicando na alça da linha. Posso selecionar mais que uma linha clicando, mantendo pressionado e arrastando. Posso selecionar a planilha inteira clicando aqui no cantinho da tela. Selecionar a planilha inteira. Muito bem, para tirar a seleção, dou um clique dentro dela. Quando a gente abre um arquivo do Excel, esse arquivo é chamado de pasta de trabalho. Então a pasta de trabalho, ela vem com 3 planilhas. Então aqui embaixo, ó, eu tenho a Plan 1, vou clicar na Plan 2, que é igualzinha. A Plan 3, que olha só, igualzinha. Mas se eu precisar de mais planilhas, é só clicar aqui, ó, inserir planilha, 4, 5, 6, e assim vai até o 256. 256 planilhas você consegue pôr dentro de uma pasta de trabalho. É bastante planilha, né? Muito bem. Vamos voltar lá para Plan 1. Essas planilhas eu posso estar nomeando elas também. Como que eu nomeio? É só dar 2 cliques em cima dela, clique, e a gente pode nomear. Vamos colocar o nome dessa planilha de boletim. Perfeito. Agora eu vou fazer um boletim nessa planilha, tá? Então eu vou vir aqui na célula 1 e colocar lá o nome lá. Disciplina. Primeiro, dá um espacinho, bimestre. Olha que legal. Quando eu coloco aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir a largura da coluna, ó. Coloco o ponteiro do mouse em cima ali, ó. Pressiono, mantenho pressionado, arrasto. Você viu onde coloquei, ó? Bem em cima da linha que divide as colunas. Tá? E vai para a direita, para a esquerda e consigo alterar.
olha só, o primeiro bimestre, a coluna foi suficiente para ele, então é só colocar o ponteiro do mouse em cima. Se eu der 2 cliques, ele já ajusta para o conteúdo que tiver dentro, ele já ajusta. Por exemplo, aqui disciplina, eu dou 2 cliques, ele ficou do tamanho do texto que está dentro da célula. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui na disciplina. O segundo bimestre agora vai ver segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Para eu não ter que escrever de novo, vou utilizar um recurso do Excel. Como eu coloquei aqui, ó, um número junto com o texto, né, eu posso arrastar aqui no cantinho, esse canto aqui, ó, olha só onde que eu coloquei o ponteiro do mouse. É o cantinho diferente da célula. Coloquei o ponteiro do mouse aqui, quer dizer, para que serve esse canto? Para eu copiar o conteúdo da célula. Como tem o número original lá dentro, ele vai entender que eu quero uma sequência. Então eu vou pressionar o botão do mouse, manter pressionado, olha lá onde que ele está, lá no cantinho da célula. Daí eu vou arrastar ele para a direita, que é para onde que eu quero fazer a cópia. Observa que já vai vir o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. E se eu continuar, né, ele vai criando a sequência para mim. Tá, legal. Agora vamos aqui ajustar, 2 cliques em cima ali, ó, bem lá na alça da coluna. Pronto. Agora vamos colocar o último aqui, que é total. Agora vamos colocar as disciplinas, certo? Que disciplinas que nós temos? Português, matemática, física. Opa, errei, física não é com Z, é com S. Legal, então eu vou vir aqui e colocar o S no lugar do Z. Se eu pressionar o S, o que vai acontecer? Ele vai apagar o conteúdo da célula. Por quê? Porque ele não está entendendo que eu quero editar aqui. Quando eu clico em cima da célula, eu seleciono ela, mas ela não está no modo de edição. Para eu editar ela, eu dou 2 cliques dentro dela. Aí o cursor vai aparecer lá dentro do texto. Ó. Aí você pode movimentar ele com as setinhas, né? E apagar e corrigir. Enter. Legal. Então, português, matemática, física está errado ainda, né? Ou não? Tem acento, não é? Física. Legal. Agora, português, matemática, física, geografia, história. Opa. História. Agora vamos colocar umas notas aqui, tá? Para português, para o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então vamos colocar lá, o cara é bom de português, vou colocar 8,3. Observa que o número veio para o lado direito da célula, tá certinho. Eu não posso colocar, por exemplo, 9,2. 9,2 ele não vai entender que o ponto é um separador de casa decimal. Tem que ser a vírgula, então 9,2. Pode ser que o seu Windows esteja configurado no padrão americano, aí é ponto, tá? Então 9,2, 8,2, 9,0. Observe que não ficou zero. Já vou mostrar para vocês como que a gente pode solucionar esse problema. Agora vamos colocar lá para matemática. O cara é muito bom. O cara é bom demais da conta. Isso aí. Física então, nossa senhora, física, o cara detona mesmo em física. O professor fica de cara. Geografia, ele é mais um meninho, né? Bom, vai bem, mas não gosta muito de ficar lendo e tal, mas ele vai bem. Agora, história, o cara vai mal, ele não gosta de ler, cara. O cara é um terror mesmo. Você vê aquelas notonas lá e acaba que quase reprovando a história. Legal, colocamos aqui, ó. Então vamos formatar isso daqui. Observa que onde o 10 aqui, que eu tinha colocado 10,0, ele não ficou. O 9 também. Então vamos formatar. Vou selecionar essas células.
Vou aqui na página inicial e aqui eu tenho aqui, ó, separador de milhares, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. O separador de milhares, né, eu vou colocar, ele vai colocar 2 casas decimais para mim, ó, certo? E se tivesse milhar, ele ia colocar os pontos também. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, coloquei lá um monte de zero, cliquei no separador de milhares, ele vai colocando os pontinhos para mim. Legal. Mas eu só quero uma casa decimal aqui, ó. Vou selecionar de novo, vou vir aqui e diminuir casa decimal. Aí, agora ficou legal. Tá, vamos dar uma formatada nessa tabela também para ficar mais bonita, né? Então, como que a gente pode fazer? Eu posso selecionar aqui, colocar um negrito. Eu gosto de fazer assim, ó, eu gosto de colocar o fundo preto e colocar a letra branca, fica legal, ó. E aqui também vamos colocar um itálico. Aqui vamos deixar desse jeito mesmo. E aí vamos colocar umas bordas aqui, ó. Aqui nós temos opções de bordas. Vamos colocar aqui todas as bordas. Aí vai ficar tudo separadinho. Então, vamos colocar aqui um fundo cinza clarinho. Isso. Aqui que vai ficar o total, vamos colocar um cinza mais escuro. Isso, ó, ficou legal. Tá bonito, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Agora sim. Legal. E agora, o que a gente pode fazer nessa planilha? Vamos totalizar essas notas, vamos somar elas, tá? Como que eu faço uma soma? Bom, eu posso fazer uma soma de várias formas, tá? Mas uma coisa que você não pode esquecer nunca na sua vida é que todas as fórmulas começam por um sinal de igual. Então eu vou ter que fazer uma fórmula aqui, não existe mágica, não existe uma matemática, né, que me dê o resultado total aí, tá? Eu tenho que construir uma fórmula. Então, como que eu faço para construir uma fórmula? Então, toda fórmula começa por um sinal de igual. Deixo a célula ativa onde que eu quero o resultado. Eu quero o resultado aqui, ó. Então, cliquei lá onde que eu quero o resultado e coloco um sinal de igual, certo? Depois que eu coloquei esse sinal de igual, eu não posso sair clicando por aí, ó. Porque onde que eu clicar, ele vai aparecer lá na fórmula, tá vendo? Então, cuidado ao clicar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero somar esta célula, mais esta, mais esta, mais esta. Então, como que eu faço aqui? Então, aqui, ó, o 8 e 3 está no B2, certo? Aqui está no C2, no D2 e no E2. Então, é só somar, ó, igual B2 mais C2 mais, mais D2 mais E2. Observe que conforme eu fui colocando os endereços, ele foi colorindo as células que estão fazendo parte da fórmula. Legal, só dá um Enter agora. Ele vai somar para mim. Pronto, aqui está o resultado. 34,7. É a soma das 4 notas. Eu clicando aqui onde está o resultado, observa que lá na barra de fórmula vai aparecer a fórmula, certo? Por isso que chama barra de fórmula. Eu posso construir a fórmula aqui ou dentro da célula, tanto faz. E agora para baixo é só fazer a fórmula de novo, certo? Igual B3 mais C, agora eu estou na linha 3, ó, C3 mais D3 mais E3. Nossa, mas vai dar um trabalho danado, né? Então vamos usar um recurso do Excel. Que recurso? Eu coloco a célula ativa na célula onde tem a fórmula, que eu quero fazer a cópia, ponho o ponteiro do mouse lá no cantinho da célula, pressiono, mantenho pressionado e arrasto para baixo, ó, que é para onde que eu quero copiar a célula. Se eu passar, não tem problema, né? Só vai ficar sem resultado. Soltei, olha lá, ele automaticamente calcula para mim. Ó. Observa o seguinte, ó, vou dar 2 cliques aqui para você observar o endereço, a fórmula. B2 mais C2 mais D2 mais E2. Agora vamos para baixo. B3 mais C3 mais D3 mais E3. Vamos para baixo. B4 mais C4 mais D4 mais E4. B5 mais D5 mais E5.
B6, ó, você viu que ele atualizou automaticamente a linha conforme eu arrastei, né, a fórmula para baixo. Eu vou apagar de novo e vou repetir a operação, tá? Vou clicar lá onde está a fórmula, arrastar para baixo, ó. Então automaticamente ele atualiza o endereço das células, né? Conforme eu arrasto, ele atualiza. Aí você vai falar para mim: ah, professor, mas você arrastou para baixo, e se você arrastasse para a direita ou para a esquerda? Sem problema, vamos fazer a fórmula aqui, ó. Então vamos fazer a fórmula agora, vamos somar isso daqui, ó, tá? Vamos fazer de forma mais fácil. Como que eu posso fazer mais fácil? Vou colocar lá igual, ao invés de eu escrever B2, vou clicar em cima da célula que eu quero colocar na fórmula. Ele já coloca o endereço para mim, ó. Coloco o sinalzinho de mais, clico, sinalzinho de mais, clico, sinalzinho de mais, clico, sinalzinho de mais, clico. Agora não preciso mais de sinalzinho de mais. Pronto, construí, dei um Enter, ele somou para mim. Agora, se eu pegar aqui no cantinho e arrastar para frente, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Atualizou, tá vendo? C2, D, E e F. Então ele foi atualizando a coluna, né? Como eu arrastei para a direita, mudando de coluna, ele foi atualizando a coluna. Quando eu arrasto para baixo, para cima, eu vou mudando de linha, ele altera a linha na fórmula. Legal, vou apagar tudo isso aqui que eu fiz. Vou ensinar uma outra forma mais fácil de vocês fazerem essa fórmula de soma. Por quê? Bom, aqui nós estamos somando 4 células. 1, 2, 3, 4. No máximo 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Imagina se eu tivesse 2.000 células e eu tenho que ficar colocando uma por uma. Ia ficar complicado, né? O que eu faço então? Eu posso usar uma função. Qual função? Função soma. Então eu coloco lá igual, escrevo soma, abro parênteses. Aí o que eu vou fazer? O que eu quero somar? Essas 4 células aqui, não é? Clico na primeira, mantenho pressionado o mouse e vou arrastando até a 4ª célula. Ó. Observa que ele construiu para mim a referência. Pode soltar o mouse, certo? Então ficou lá B2, 2 pontos, E2. B2 é a primeira célula do intervalo, E2 é a última célula do intervalo. Vou fechar o parênteses, dou um Enter. Pronto, o mesmo resultado. Agora é só arrastar para baixo, ó. Isso, ó, mesmo resultado. Vamos observar a fórmula, ó. Soma B3 é 3, soma B4 é 4, soma B5 é 5, soma B6 é 6. Legal. Bom, para soma especificamente, eu não preciso construir essa fórmula aqui, mas depois eu mostro para vocês como que vocês fazem isso. Legal, então eu somei, né? Vamos voltar aqui. Somei, agora eu quero calcular a média. Como que eu calculo a média? Vou colocar uma coluna aqui, ó, média. Certo? Porque ele já saiu copiando, ele entendeu que eu queria já continuar a tabela e já formatou para mim. O que é a média? A média é eu pegar essa soma e dividir por 4, que é a quantidade de notas, certo? Certo. Então vou colocar lá igual o total, que é o F2, vou clicar em cima. Dividido por quanto? O dividido é uma barra, certo? Vou dividir por 4, que é a quantidade de notas que eu somei. Dou Enter, pronto, tem uma média. Agora é só clicar lá no cantinho e arrastar. Pronto, ó, já tem a média, ó, camarada aqui, ó. 3 e 1 e história, que sacanagem, né? Então tá, vamos ver a fórmula. F2 dividido por 4, F3 dividido por 4, F5 dividido por 4, F6 dividido por 4. Observa que o 4 ele não mudou, que é o que nós chamamos de constante. A constante ela é constante, ela nunca muda, né? Quando eu coloco um número lá, ele não altera o valor. Agora, os Fs aí, ele alterou porque é uma referência da célula. Ele atualizou conforme eu fui arrastando para baixo. Legal. Vou apagar tudo isso aqui. Poderia ter feito essa soma da seguinte forma. Aqui em cima eu tenho aqui autossoma. Tá vendo lá? Vou clicar nessa setinha virada para baixo, que é chamado de drop down.
Então ele já tem algumas funções aqui, que é soma, média, contar números, max e min. Bom, vamos ver o que é o min. O min ele vai me devolver, ó, ele vai verificar qual que é o menor valor entre esses quatro, ó, min, B2 e E2. O menor valor é 8,2. Legal. Vamos testar outra. O max. Max, ele vai me mostrar o maior valor entre B2 e E2. Ó, 9,2. Legal. Vamos testar outro. Ó, deixei a célula ativa lá no F2. Contar números. Olha, ele vai contar quantos números tem nessa célula, nas 4 células. Tá? Observa que ele sempre está fazendo com B2 e E2, porque eu estou deixando a célula ativa aqui no F2. Tá? Olha lá, tem 4 números lá dentro. Fantástico. E agora vamos pular para a soma aqui. Soma. O que o soma vai fazer? Ele vai somar essas 4 notas que estão à esquerda da célula ativa. Olha lá, isso já criou para mim. Soma B2 e E2. Aí eu só arrastar para baixo. Fantástico. Então é o meu resultado. E a média? Bom, a média aqui, então é só eu clicar aqui, certo? Peraí. Só clicar aqui, certo? Nem tão certo, por quê? Olha só, o que ele está colocando na fórmula? Ele está colocando do B2 até o F2. O F2 já é o total, já é a soma. Então, na verdade, ele tinha que fazer só aquela conta para mim. Então tá, então a média, ele tinha que simplesmente pegar aqui o total e dividir por 4. Tá? Só que, quando eu pedi para ele construir a fórmula, ele pegou o quê? A célula ativa estava onde? Estava no G2. Então, todas as células que estavam à esquerda, ele entendeu que era para pôr na fórmula. Mas o F2 eu não quero na fórmula. Tá? Eu quero só até o E2. Por quê? Essa função média, o que ela vai fazer? Ela não vai simplesmente dividir por 4. Ela vai somar e dividir pela quantidade de números que ela somou. Então, anteriormente, eu tinha feito assim, ó, igual F2 dividido por 4. Legal. Essa função, o autossoma, ele não vai criar a fórmula desse jeito, ou seja, ele não vai usar a forma tradicional, ele vai utilizar uma função. E qual que é a função? A função média. Média. Aí, a função média, ele vai pegar todas as células que estão à esquerda da célula ativa, ou acima ou abaixo, onde tiver número, né? Bom, o F2 eu não quero, então eu vou clicar aqui e vou colocar para ele fazer isso até o E2. Desculpa. Dou Enter, pronto, olha lá, tem a média, tá vendo? Só arrastar para baixo. Calculei a média para você. Não é fantástico isso daí? O Excel ele é bem simplesinho da gente trabalhar com ele. O problema maior é as médias. Então, só para a gente testar uma subtração aqui, vamos supor que eu quisesse subtrair o total da média. Então, como que eu posso fazer? Igual o total menos a média. Olha lá. Opa, vamos fazer embaixo aqui. Igual total menos a média. Pronto, olha lá. Total menos a média dá 26. Uma conta boba aqui só para a gente testar. E se eu quisesse multiplicar o total pela média? Então, igual isto total vezes, que é um asterisco, a média. Dou Enter, pronto. Tem as 4 operações aí. Então, as 4 operações que eu posso realizar. Soma. Soma. Subtração. Divisão. Multiplicação. Tá? Essas são as nossas 4 operações. Então, fica como atividade para vocês repetirem essa planilha, façam ela novamente, teste as fórmulas e posta para mim o arquivo com essa planilha no link que eu vou deixar para vocês, tá? Então, só para encerrar, para a gente salvar aqui, é só clicar lá no botão salvar. Ele vai salvar lá na minha pasta documentos. Vou dar um nome aqui que é boletim. Salvei. Apareceu lá em cima. Observe
aqui que eu tenho outras planilhas que estão vazias, tá? E é isso. Na próxima aula, então, a gente avança um pouquinho mais na questão fórmulas, que a gente vai precisar bastante aqui no Excel, tá bom? Então, até a próxima aula.